gente bonita, 6 de março, Shouwa Genroku Rakugo Shinju. Não é um show pra todo mundo, mas se você gosta de shows sobre comédia, não cômicos, mas sobre comédia, você vai gostar muito. Especialmente se você tem interesse na cultura japonesa. Se você for otaku, eu suponho que você tenha. Eu não me lembro quando foi a última vez que 48 minutos passaram por mim tão rápido. Não deixe o tamanho do episódio te assustar. Passa assim. Discussão de temas e depois spoilers. O anime discute Rakugo, que é uma arte cômica japonesa. A pessoa está contando uma história de uma forma cômica, existem vários tipos de história, todas elas são para entreter uma audiência. Eu não vou nem tentar passar a história toda do Rakugo, porque é gigantesca, muito menos tentar te dizer quão correto isso seria, porque eu não sei. Mas se você quiser ter uma ideia do que Rakugo é, não uma base de estudos, não uma base histórica, uma ideia do que o artista está tentando fazer nessa arte, eu recomendo. Dito isso, a série não é apenas para fãs de Rakugo. Pelo contrário, ela é mais para iniciantes. Eles falam alguma coisa da forma de arte, mas eles estão muito mais interessados em passar a ideia e o sentimento da arte. Ao mesmo tempo, a história dos personagens é interessante. Sabe como um filme bem estruturado tem uma estrutura sendo criada para um clímax e aí no final você só vê as coisas caindo no seu lugar? Filmes muito bem estruturados e que contam histórias mais complexas têm mais de um clímax. Um deles é maior do que todos os outros, é claro, mas ainda assim eles mantêm a tensão na audiência exatamente onde eles querem que o espectador esteja tenso. Esse episódio faz isso. Realmente você vê um certo tipo de história e quando você começa a achar que aquele tipo de história está se alongando demais, pã! Novo nível da história. Eu não tenho como falar bem o bastante. Detalhe, a base de história dos personagens não é particularmente nova. Não é o clichê que você vê todos os dias da semana no caminho de comprar pão. Mas não é exatamente inovadora. A forma como ela é trabalhada é boa. Esse também é um anime que eu vi qualidade no design, mas eu nem vejo necessidade em falar do design, porque a história é tão interessante. Spoilers? A história é basicamente que um deles é um mestre, um deles é um aprendiz. O aprendiz acabou de sair da cadeia. Hã? Sim, é pra você torcer por alguém que é uma boa pessoa, apesar de ele ter saído da cadeia. Ah, então ele é um anti-herói. Não, ele é um herói sim. Ponto. Até onde é mostrado nesse episódio, ele não é anti-herói. Ele é um herói que foi pra cadeia. Eu tenho certeza que eles vão explicar mais disso nos próximos episódios, mas isso é tão incomum. Além disso, nós temos aquela garota que é muito macho e por isso, uma hora ela vai virar a mulher. Não. Tem um motivo pra ela ser do jeito que ela é, que eu não vou falar qual é, porque é o pá no meio da história. Além disso, da mesma forma que o personagem principal, eles te dão muitos motivos pra gostar dessa garota do jeito que ela é. Ela não é fechada e boba. Ela é forte. Ela tem motivos pra não falar sobre si demais, mas ela não deixa de se comunicar com as pessoas. Ela não é introvertida, ela é forte. Outra coisa que eu notei é que durante o episódio, a forma como o mestre fala parece ser a forma como um mestre dessa arte falaria. Sério, mas com momentos jocosos, sarcásticos, vendo a vida como algo ao mesmo tempo sério e engraçado. A única coisa que talvez realmente não seja boa é que eles colocaram o espírito do amigo dele que morreu. Só que, como toda boa história bem contada, não é um espírito necessariamente. Ele vê o amigo dele porque ele se sente culpado, mas não dá pra saber se o espírito realmente estaria ali naquela história. Eu ainda fico com o pé atrás toda vez que eu vejo esse tipo de coisa. Alguém fazendo algo por obrigação e aí você tem que botar um fantasma porque a pessoa não pode sentir obrigação por si mesma. Mas pode ser só o visual. Pesquisando o pouco que eu pesquisei sobre a arte, existem histórias especificamente de fantasmas. E a história que leva o aprendiz a querer ser aprendiz é uma história de fantasma, pelo que ele diz. Então, veja. Eu tô com vontade de ver de novo agora. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Curta e compartilhe, ajude o canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Shouwa Genroku Rakugo Shinju. Shouwa Genroku Rakugo Shinju. Shouwa